Olá para os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo. Começamos agora mais um podcast Agrotalk e o tema desse podcast é Laninha e o impacto da agricultura. O fenômeno Laninha chegou, foi confirmado, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Qual que é o impacto deste fenômeno para a agricultura brasileira? No podcast Agrotalk de hoje, vamos entender os principais impactos da Laninha para a agricultura, além de dicas de como minimizar os impactos negativos. Para falar e fazer uma análise deste fenômeno neste ano safra e os impactos disto no plantio até a colheita, convidei o agrometeorologista da Climatempo, João Castro. Bem-vindo, João, ao Agrotalk. Tudo bom, Ângela? Um prazer poder estar aqui batendo esse papo com você sobre esse assunto tão importante, né? A gente está com a Laninha aí confirmada e isso aí traz alguns impactos para a agricultura brasileira. Então é importante a gente ter esse tipo de conversa, entender bem do que se trata, quais os impactos positivos, impactos negativos, para o produtor que está nos ouvindo aí em casa poder se localizar aí no espaço onde eles estão, se é impactado ou não e como tirar proveito dessa situação. João, para os produtores rurais que estão nos ouvindo agora, a gente sempre começa falando e apresentando o nosso convidado. Então, eu queria que você falasse para o produtor rural um pouco sobre sua carreira dentro do agro. Como que você chegou até aqui? Legal. Bom, a minha carreira no agro já começou quando criança, né? Eu não sou filho de produtor, mas eu cresci lá desde a infância dentro de uma lavoura de arroz no Rio Grande do Sul, tomando banho em canal de irrigação, lá no Rio Grande do Sul, município de Santa Vitória do Palmar, grande município produtor do Brasil e do Rio Grande do Sul. Então eu sempre tive com o pé dentro de uma lavoura, apesar da lavoura não ser minha. Então, desde pequeno eu tenho esse lado, assim, essa afeição sobre culturas agrícolas, e à medida que eu fui me desenvolvendo na academia, né, fui estudando, já na faculdade de meteorologia, eu sempre fiquei com aquela preocupação, né, porque como eu moro no sul e tenho essa pegada de agricultura, de conhecer o mercado, eu sempre fiquei intrigado, né, porque o clima de fato impacta bastante a agricultura lá no Rio Grande do Sul, no sul como um todo, né, no Brasil também, mas lá no sul a gente costuma sentir mais quando tem, por exemplo, um evento de laninha. Então eu comecei já na academia, né, estudando durante a graduação, faculdade de meteorologia, né, estudando meteorologia e ligando então a meteorologia com a agricultura. Passada então essa fase de estudo inicial ali na faculdade, eu iniciei um mestrado na área de agrometeorologia lá na Universidade Federal de Pelotas e na sequência eu iniciei um curso de doutorado na Universidade Federal de Goiás, né? Então hoje eu sou doutor em agronomia, sempre fazendo essa ponta clima com produção agrícola e procurando entender qual é o impacto do clima na produção, como que a planta sente uma oferta maior ou uma oferta menor de chuva, ou então uma incidência maior ou menor em relação a temperaturas mais elevadas ou temperaturas mais baixas, como que isso impacta a produção. Em 2017 eu entrei na Climatempo, né, para cuidar da divisão de agronegócio dentro da Climatempo, onde a gente está atuando até hoje, então sigo nessa função aí já no terceiro ano, e ajudando a desenvolver produtos e levar informação para o produtor rural. Muito bacana. João, a gente sabe que na mídia se corre muito a informação que as pessoas confundem um pouco o El Ninho e a Laninha, né? E, de modo geral, a gente pode dizer que a Laninha é o oposto do El Ninho. Então, para a gente também desmistificar um pouco o que é o Ninho e o que é a Laninha, eu queria que você começasse a explicar para o produtor rural, primeiro, o que é a Laninha. Bom, vamos lá, Ângela. Todo início de safra, o produtor rural ele é bombardeado, né, justamente com essa informação. É um ano de laninha, é um ano de El Ninho, vai dar problema, não vai dar, nós vamos quebrar. Só que muitas vezes o produtor não sabe o que é isso, né? Só fica ali impactado por aquela notícia, olha, eu vou ter algum tipo de problema, mas ele geralmente ele não entende muito bem o que é isso, porque não é explicado para ele. Então, essa oportunidade nossa aqui, ela é muito interessante justamente sob esse ponto de vista. Então, vamos lá. O que é isso aí, pessoal, que está nos ouvindo aí em casa, no carro, no celular? Você tem a temperatura do Oceano Pacífico lá no Equador, na linha do Equador, na costa do Peru. Então você vai pensar, nossa, mas a temperatura do oceano lá no Peru, lá longe, impacta aqui? Sim. Por que isso acontece? Porque dependendo se o oceano lá ele aquece acima da média ou ele esfria abaixo da média,
você tem uma mudança na configuração dos ventos no planeta inteiro. E como muda o sistema de ventos, muda o sistema de circulação, você acaba mudando aquela questão do transporte das massas de ar, das umidades, né? Falando de uma maneira bastante simples para o produtor que está em casa entender. Então você faz uma pequena alteração lá no oceano, lá na costa do Peru, mas altera todo o regime de chuva no mundo inteiro. Então o fenômeno El Niño e Laninha são duas fases, uma positiva e uma negativa. Então a gente diz que quando aquece acima da média é El Niño, e quando esfria, né, a partir de um determinado valor, a gente diz que é Laninha, tá? Qual que é o impacto disso? Dependendo de um jeito, se está no positivo ou no negativo, a gente tem diferentes impactos no Brasil e na agricultura. Nesse caso de agora, que a gente está falando que é de Laninha, o que foi observado? Foi observado que as temperaturas elas estão abaixo da média, menos 0,5 graus. Então, veja, é uma mudança muito pequena, meio grau de mudança para baixo, temperatura mais fria, meio grau. Só que ela vem se persistindo há alguns meses, então é isso aí que caracteriza quando a gente está na Laninha. Tem uma série de regrinhas que a gente acompanha, mas a principal é essa da temperatura. O que isso faz, então? Como eu falei, essa temperatura negativa, ela altera o regime dos ventos e acaba ocasionando, principalmente na região sul do Brasil, uma frequência menor dos eventos de chuva. Então, veja bem, e aqui é uma informação importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Não quer dizer que não vai chover no sul. O que acontece quando é Laninha é uma diminuição da qualidade daquela chuva. Então, por exemplo, eu sou da região sul. Lá na minha região, durante todos os meses, normalmente chove ali 150 a 200 milímetros. Então, quando você tem uma situação de Laninha, você tem uma diminuição desse volume, não chove mais 200, chove 150, chove 130, tá? Se é uma Laninha muito forte, chove menos ainda, chove 80, chove 50, e daí a gente começa a ter problemas sérios. Por quê? Porque quando diminui esse volume, vamos dizer que em um mês específico vai chover apenas 50 milímetros. Pode acontecer, Ângela, desses 50 milímetros, eles ficarem concentrados nos primeiros 15 dias, por exemplo, do mês. E aí você tem o restante do mês inteiro sem chuva. E aí é que está o dano na agricultura, né? A planta, quando ela está crescendo, ela precisa de uma oferta de água tal que ela não pode ficar mais de 10 dias sem receber um volume importante de chuva, porque ela começa a sentir, porque ela começa a ter muita perda de água por evapotranspiração. O solo ele começa a perder água, a planta também começa a transpirar para se regular por conta da temperatura elevada, e aí você começa a ter vários problemas e a planta sente essa questão da deficiência hídrica, e o que acaba impactando na produtividade. Sim. Ô, João, então isso quer dizer que, assim, os principais efeitos do episódio do Laninha observado para o Brasil, você acabou de citar um deles agora. E a gente pode dizer que passagens rápidas de frentes frias sobre a região sul é uma tendência durante Laninha? Sim, justamente por conta dessa questão da alteração dos padrões de sistema de ventos. Isso é um dos fatores. Então, existem outros itens que são avaliados também além da Laninha e que vão dizer, né, como que vai ser essa frente fria, por exemplo, que vai passar pelo sul. Então, é importante a gente também olhar a temperatura da superfície do Oceano Atlântico. Isso também é um fator que é um ponto-chave para dizer se essa frente fria ela vai passar mais rápida ou vai passar mais lenta. Então, são vários fatores, Ângela, que acabam impactando nessa qualidade. Mas um deles, por conta da Laninha, é essa velocidade maior, que é associada com a temperatura do Oceano Atlântico. Isso aí faz diminuir o volume da chuva. Essa frente fria ela passa mais rápida, então ela solta a chuva que ela tem ali, mas de forma muito rápida, e também não é uma chuva consistente. A chuva boa para a agricultura é aquela chuva ali que ela fica 1 dia, 2 dias, aquela chuva gostosa, chuva mansa. Se você tem esses eventos onde chove 1 dia apenas, aí começa a impactar na agricultura, por causa que a gente entra naquele problema que eu falei. Bom, passou uma frente fria e choveu hoje. A próxima frente fria ela vai passar quando? Ela passa daqui a 7, 8 dias. E de novo, 1 dia só, ela passa muito rápido. Então não dá tempo do quê? Do solo recuperar aquela capacidade hídrica. Porque a planta ela segue consumindo água, né? Vamos pensar numa planta de soja, ela está bebendo água ali, bebendo. Ela precisa de água para crescer e se desenvolver.
é um organismo vivo. Só que se você demora 10 dias para repor a água, enquanto você não repõe a água que é da chuva, ela está consumindo a água que está armazenada no solo. Por isso a importância de ter chuvas frequentes, porque você faz a recarga do solo, daquela estrutura de solo que você tem, com uma capacidade de armazenar uma quantidade X. Sim. E ainda falando sobre os principais efeitos dessa laninha, ô João, essas frentes frias, né? Em época de laninha, ela consegue chegar até a região Nordeste? Ali litoral da Bahia? Sim, Ângela. Mesmo com o fenômeno de laninha, a gente tem a organização das frentes frias. Primeiro que a gente já tem uma configuração normal, né, na época agora da primavera, que é a formação daqueles corredores de umidade. A tendência é que o fenômeno de laninha ela não impacte tanto na possibilidade de formação ou não desses corredores, que é o principal regime que leva a chuva, né, para a região central do Brasil, mas também ali até o litoral da Bahia. Também ocorre muita chuva por conta dessas frentes frias, que elas passam pelo oceano e organizam, né, toda aquela condição de chuva que cruza o país inteiro. Então a gente não espera que a laninha seja capaz de impactar nesse regime de distribuição de chuvas. E sim, a gente espera que a chuva ela tenha essa distribuição mais ou menos dentro da sua normalidade. Ou seja, vocês estão aguardando por uma laninha mais fraca. Perfeito. A nossa estimativa, Ângela, é justamente essa, né? Nós estávamos trabalhando anteriormente, alguns meses atrás, com uma condição de neutralidade. Mas o oceano ele foi perdendo calor, né? Ele foi esfriando, pegou todo mundo de surpresa, né? As probabilidades da laninha eram baixas, eram 40%, 50%, e de uma hora para outra o oceano começou a esfriar de tal forma que ele evoluiu muito rapidamente para essa condição de laninha. Então, né, os centros internacionais como um todo, eles foram rápidos nessa análise, o Climatempo também, e a gente ficou confirmado, então, essa condição de laninha. Porém, a gente não acredita que a gente vai evoluir para uma condição de uma laninha forte. Então, a gente está trabalhando aí com a perspectiva de ser uma laninha fraca, né, da distribuição das chuvas elas ficarem mais ou menos dentro da normalidade no país inteiro como um todo, com exceção da região sul do Brasil, um pedacinho do centro-sul que deve sentir um pouco do impacto dessa irregularidade. Deve haver uma irregularidade de chuva, mas não tão acentuada. Tá. Nós vamos falar um pouco mais sobre a região sul, né, que preocupa bastante aí a agricultura brasileira, porque já veio esse ano de 2020 aí com os impactos de estiagem em várias localidades do Rio Grande do Sul e também do Paraná. Mas falando sobre as regiões do país e a interferência da laninha, de uma forma geral, então a gente pode dizer que a laninha costuma afetar mais então a região sul, Nordeste e Norte, é isso? Exato. É o principal efeito, né? Você tem a região Norte e Nordeste com uma oferta maior de precipitação, principalmente no verão, e enquanto que na região sul do Brasil você tem o efeito oposto, tá? Você tem uma oferta menor de chuva. O que acontece? É como se aquela frente fria que avançasse rapidamente pelo sul, ela organizasse o corredor de umidade ficar posicionado mais acima, atingindo mais a porção norte do país, entende? Então aquela porção mais abaixo, que fica fora desse guarda-chuva, digamos assim, daquela frente fria, ela acaba ficando mais seco. Então é mais ou menos esse o padrão de laninha, de uma forma bastante resumida, e para o pessoal conseguir se posicionar também no espaço onde a gente está, né? Se você imagina o Brasil, você imagina, olha, na porção do centro para o norte recebe mais chuva, e na porção do centro para o sul, principalmente na região sul, uma oferta menor. É basicamente dividido nesses dois aspectos, assim, em termos de chuva. Isso, e para a gente também lembrar o produtor que a gente já teve laninha em outros anos aqui no Brasil, e a gente observava isso exatamente que você falou desse corredor de umidade e a tendência de chuvas mais abundantes lá no norte e leste da Amazônia, certo? Isso, é isso aí. E essa é a principal característica, né? Chuvas abundantes, realmente muito abundantes no norte, tanto que a gente tem uma expectativa de bons volumes de precipitação atingindo o Mato Piba, por exemplo. Se você pensar no Mato Piba, você tem pelo menos aqui 3 estados do norte, né? Você tem Tocantins, Maranhão e Piauí. Isso aí está dentro do norte ainda.
Aí Bahia já é Nordeste, né? Então você tem essa questão aí, esses 4 estados, essa região aí agrícola forte, né? Fronteira agrícola, você fala do Pará também, né? O Pará também tem bons volumes de chuva esperado para o Pará. Então são essas regiões que estão localizadas mais no norte e nordeste e que vão estar com bons regimes de chuva. Enquanto que na região sul acontece essa, vamos dizer assim, vamos pensar que é uma gangorra, Ângela. Então você tem essa Sim. gangorra, mais para o norte mais chuva, mais para o sul uma quantidade menor. Sim, inclusive nas regiões semiáridas ali do Nordeste, né, João? Isso, perfeito. Ô, João, vamos falar um pouco também sobre eventos de Laninha passados, para a gente relembrar um pouco também aqui, para a gente analisar, né, fazer essa análise de agora, do que já aconteceu e o que a gente espera para 2020. Nós tivemos um forte evento de Laninha lá em 1988 e 89, não sei se você se recorda, a gente teve uma estação chuvosa de setembro a dezembro de 88, que a gente teve um mês, né, de muita seca, e os demais meses da estação teve chuva normal, ligeiramente acima da média. A gente teve também um episódio fraco, que em 95, 96, né, desse resfriamento do Pacífico, não foi tão intenso. O período chuvoso de setembro a dezembro de 95 mostrou aí durante todos os meses chuvas abaixo da normal climatológica, né? Eu queria que você falasse para o produtor rural, para ele entender um pouco melhor, o que é essa normal climatológica que a gente fala tanto. Cada região tem uma média de chuva, cada estado ou cada cidade? Vamos lá, Ângela. Então, a gente sabe que a chuva, né, ela é uma variável que ela tem uma distribuição totalmente heterogênea. O que é isso? O produtor rural que está em casa, ele sabe, muitas vezes, olha, deu uma chuva forte aqui, uma bomba d'água, uma chuva de manga na minha fazenda, e no vizinho que está na porteira, né, na cerca para lado de lá, não deu nada. Isso acontece muito. Chuva de pedra, por exemplo, já é um evento bastante extremo. Acontece num pedacinho aqui e não acontece no outro. Isso por quê? Porque a distribuição de chuva, de uma maneira geral, não só falando de chuva de pedra, como de chuva normal, ela ocorre de maneira muito desigual. Então existe essa irregularidade da chuva. Pra você ter uma ideia, Ângela, uma nuvem de chuva dessa que acontece na região central do Brasil, a região mais tropical, assim, aquela chuva que vem do calor, sabe, do final de tarde, aquela nuvem ali é uma nuvem famosa na meteorologia chamada cumulonimbus. Essa nuvem, Ângela, ela tem mais ou menos ali um diâmetro de 3 quilômetros. Então veja bem, é uma nuvem com 3 quilômetros de diâmetro, duração de vida de mais ou menos 1 hora e meia. Então, por onde ela está passando, ela chove. Mas só que ela é muito pequena, 3 quilômetros apenas, né? Então, você tem fazendas aí que de uma ponta a outra é muito maior do que 3 quilômetros, né? Então, você vê como existe essa irregularidade da chuva. Voltando lá para a média que você falou, a média climatológica, o que é então? Cada cidade, a gente não consegue expressar, né, por exemplo, como é que é o volume de chuva de uma cidade se a gente olhar fazenda por fazenda. Então a gente pega um ponto central de uma cidade e faz um estudo em cima disso. Para isso existem as estações meteorológicas. Então o nosso estudo de média climatológica, o que a gente faz? Existe um Instituto Nacional de Meteorologia que tem várias estações meteorológicas espalhadas pelo Brasil, hoje são 510 mais ou menos. Então, cada uma dessas estações meteorológicas, elas têm um registro histórico. Então, o que é a climatologia? A gente vai lá e pega uma cidade qualquer, vamos lá, minha cidade, Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Tem uma estação meteorológica lá, ela tem mais de 30 anos de dados. Então, a gente vai lá e faz uma análise desses últimos 30 anos, uma análise mensal e diz, olha, no mês de setembro, a chuva em Santa Vitória do Palmar é 150 milímetros. Como que você chegou nesse valor? A gente vai lá, pegou esses 30 setembros do passado, somou e fez a média. Então, olha, a média de todos os setembros é 150 milímetros. Então, a gente vai e compara com esse ano de agora, por exemplo. Olha, o previsto é chuva de 100. Então, se eu pego a minha média, que é 150, e diminuo o que está previsto é 100, eu tenho anomalia. Então, um menos o outro me dá a anomalia, que é o quê? O quanto desviou lá da média. Então, é complicado, mas ao mesmo tempo é simples. Se a gente pensar que a anomalia é o desvio, quanto desviou do normal, do padrão. Então, o produtor que está em casa, o que ele tem que fazer? Por exemplo, a gente olha uma previsão aí, você vê uma previsão veiculada nos veículos aí de internet, de jornal,
e está falando, olha, lá na minha região, eu estou lá em Campo Novo do Parecis, algum lugar lá no Mato Grosso, ou eu estou no Goiás, em Rio Verde, por exemplo. Beleza, eu estou em Rio Verde. Aí o pessoal vai lá e fala, olha, a previsão para Rio Verde, a previsão de chuva, né, no mês de outubro, está dizendo aqui ó, que vai ter uma anomalia de 50 milímetros. O que o produtor ele vai fazer? Bom, o rapaz falou lá que é uma anomalia positiva, 50 milímetros positivo. O produtor ele vai lá na fazenda dele, vai no escritório, pega os dados que ele tem anotado, todo produtor tem a série de chuva anotada no calendário, na caderneta, os mais modernos já está no computador ou está num software. Então, vai lá e pega a chuva do mês de outubro, que está registrada nos pluviômetros dele, e compara com o que ele viu no noticiário. Olha, o noticiário está dizendo que são chuvas acima da média. Ele vai lá e olhou, oh, na minha fazenda a média é 200. Vocês estão dizendo que para a minha região é acima da média, ele já sabe que vai chover mais que 200. Então ele já tem essa referência na memória dele. Olha, eu planto em outubro porque em outubro chove bem, chove 200 milímetros. O pessoal está dizendo que vai chover acima da média. Então esse produtor, ele está tranquilo. Agora, por outro lado, se o cara está lá no Rio Grande do Sul, vamos lá, o produtor está no Rio Grande do Sul, ele sabe que na fazenda dele chove 180, porque ele consultou os dados, e o pessoal na televisão, no webinar, no noticiário, está dizendo que vai chover abaixo da média. Ele vai lá e olha no mapa que o pessoal mostrou, quanto que é? É 50, é 100 milímetros abaixo da média? Aí ele vai e faz a comparação com o dado dele. Então, a utilização dessa informação ela é bastante simples, desde que seja compreendido esse conceito que você me perguntou, você foi muito feliz na sua pergunta. O que é a anomalia? O que é esse bicho aí que todo mundo fala? É justamente isso, é apenas uma comparação. Quanto que foi acima ou abaixo da média da minha região? Bacana, João. Eu vou dar um tempo aqui para o produtor rural aproveitar aqui. A gente vai falar agora um pouco sobre a temperatura com a laninha, mas eu vou dar um tempinho para ele buscar essa caderneta, porque eu quero que ele anote depois o que você vai falar sobre o laninha em determinados lugares do país aí, para o plantio até a colheita, para você dar pelo menos aí um parecer para o início da colheita. Então, enquanto isso, vamos falar então de temperatura. A gente sabe que o fenômeno Laninha são oscilações normais, né, previsíveis das temperaturas da superfície do mar, mas que o homem não pode interferir, né? São fenômenos naturais, variações normais do sistema climático da Terra, que já existem há milhares de anos e vão continuar existindo. Então, vamos falar de temperatura. A laninha, ela interfere muito também na questão da temperatura, porque agora a gente estava falando de chuva, e eu queria falar de temperatura. Sim, ela acaba... É que assim, Ângela, você tem a temperatura e a chuva, são duas coisas que elas andam mais ou menos juntas, né? Por que a gente fala isso? Você imagina aquele corredor de umidade tradicional que forma na região central do Brasil. Vamos pensar nele. Daquele jeito antigo, né? Você vai lá, você tem a chuva, fica 2, 3, 4 dias chovendo. Se você tem 2, 3, 4 dias com chuva, naturalmente você tem uma incidência menor de quê? De radiação, de sol, né? Essa incidência menor de sol, a maior cobertura de nuvens, o que ela acaba fazendo? Acaba contribuindo para que as temperaturas não subam tanto. Então, o ciclo normal de temperatura que a gente tem, claro, você tem aquela transição do inverno para o verão, onde naturalmente as temperaturas elas começam a ficar mais elevadas, mas dentro do dia você tem uma alteração de temperatura, que é o quê? Você tem mais ou menos a temperatura média ali pelas 6, 7 horas da manhã, e você tem a temperatura máxima mais ou menos às 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Se você tem uma condição de muita nebulosidade, então o que você já imagina? Não tem sol chegando, não vai esquentar tanto. Então esse é o panorama geral que a pessoa pode se localizar. Então se a gente fizer essa referência, olha, então quando tem laninha, vai chover menos no sul. Se vai chover menos no sul, quer dizer o quê? Que vai ter uma quantidade de nuvem menor, né? Se não tem nuvem de chuva, né? Tem menos nebulosidade, então você tem uma quantidade, o céu está limpo, né? Então você tem uma quantidade maior de radiação chegando, certo? Tá? Sim. Acompanhou o meu raciocínio? Sim, então, já estou imaginando o calor. Então é bastante simples do pessoal que está nos ouvindo aí compreender. Então, olha só, o pessoal está falando, olha, laninha, você tem menor quantidade de chuva. Se você tem menor quantidade de chuva, você tem céu mais aberto.
Então, o que a gente já sabe? A região sul do Brasil, ele tem uma tendência, tá? Uma tendência de ficar com temperaturas levemente acima da média, tá? Por quê? Porque você tem uma quantidade, né? A possibilidade de ter uma quantidade de nebulosidade menor. Então, você tem mais ou menos esse indicativo. Só que isso aí varia, Ângela, porque você vai ter meses com uma quantidade maior de nuvem, você tem meses com uma quantidade menor. Por quê? Porque a laninha ela traz a irregularidade da chuva. Então você não consegue definir, olha, vai ser 3 meses seco, vai ser 5 meses seco, sem nuvem nenhuma. A gente não faz isso. A laninha ela deixa aquela coisa, né? Choveu, aí parou de novo, e aí veio outra chuva, mas foi mais rápida, demorou menos do que demorava antes. Então é aquela coisa que fica muito instável, até mesmo a questão da frequência da chuva. Então, é bastante variável, mas de uma maneira geral, o principal impacto é na região sudeste, tá? E na região central do Brasil. Geralmente, quando a gente tem o fenômeno de laninha, nessas regiões as temperaturas elas são mais elevadas, tá? A média das temperaturas máximas, por exemplo, elas são mais elevadas. Então você tem as temperaturas os dias são mais quentes, tá? Isso aí de uma maneira geral. Por outro lado, no sul você tem essa questão de uma variação maior. Você tem meses onde a temperatura é maior, aí você tem meses que pode ter uma temperatura um pouco menor que a média, mas no geral o principal sintoma em relação à temperatura é na região central e na região sudeste, que são temperaturas mais elevadas. Sim, e agora, né, João, a gente está vivendo um momento muito assim preocupante, que na região central do Brasil, o destaque são as queimadas que a gente vem observando aí nas grandes mídias. E com a confirmação da Laninha, o que a gente pode esperar dos efeitos desse fenômeno? Porque eu sei que quando ele é confirmado, não é igual você virar chave e aí o fenômeno já está atuando ali naquelas condições atmosféricas. Vocês estão prevendo que a gente comece a observar alguns efeitos desse fenômeno a partir de quando? Angela, quando a gente determina assim, né, cientificamente, olha, a gente já está numa condição de laninha. Então, aquilo ali para causar o efeito na distribuição da chuva, ela tem um tempo que a gente chama de tempo de acoplamento, né, entre aquela temperatura mais fria e os efeitos na atmosfera. Existe um tempo ali vamos dizer que ficar amadurecendo, né, o efeito, vamos falar assim. Então a gente espera que esses efeitos da laninha elas fiquem mais evidentes só mais ou menos lá para o final do ano, né? Dezembro, novembro, dezembro, já comece a sentir mais. Sob o ponto de vista das queimadas que você falou, seria super importante que se estabelecesse logo, né, o início da estação chuvosa. Isso aí ajudaria bastante, né, a essa questão de combater as queimadas, né? E essa questão das chuvas ela acontece o seguinte: o início da formação dos corredores de umidade eles estão previstos, tá? Existe uma tendência que eles comecem a se estabelecer mais ou menos já agora, né, a partir da segunda quinzena de outubro. A gente já espera algumas chuvas atingindo a região do Pantanal agora nessa semana, a partir do dia 20, já é esperado alguns volumes de chuva. Essas primeiras chuvas ainda são um pouco mais tímidas, 5, 10 milímetros, mas depois, no final deste mês ainda de setembro, a gente aguarda um novo evento de chuva, uma nova frente fria que vai passar pelo sul e vai conseguir organizar um corredor de umidade para levar chuva suficiente. Isso a gente está falando do final do mês. Então a gente aguarda agora aqui para setembro 2 eventos de chuva importantes que podem contribuir para a queimada. Só que ainda não é o estabelecimento de vez, né, da estação chuvosa. Isso aí vai demorar um pouco mais. O que a gente chama de estabelecimento da estação chuvosa? São as chuvas regulares, né? Você ter ali um evento de chuva a cada 7 dias, 8 dias. Então isso vai demorar um pouquinho mais, tá? Ali se a gente cortar se a gente cortar Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, sul de Goiás, é possível que no mês de outubro já esteja um pouco mais estabelecido, mas a gente sabe, o pessoal do Matopiba, por exemplo, que esse corredor de umidade ele demora um pouco mais para chegar até lá em cima. Já saindo, né, da problemática da queimada e falando do estabelecimento da chuva, né? A gente espera que essa chuva ela consiga avançar para as outras regiões mais ali no final de outubro.
Ok, eu acho que já deu tempo do produtor rural ir lá pegar a caderneta dele, João. Então vamos ser bem diretos para ele anotar aí na caderneta dele essa informação muito importante que a gente precisa falar. Tá todo mundo aí preocupado quando vai dar o start do início do plantio, quando eu vou começar o meu plantio. Então conta para nós aí o que o produtor precisa saber para iniciar esse plantio. Esperar por chuvas, então, a partir de outubro. Dependendo da região, Ângelo. A gente está trabalhando com essa estimativa das duas frentes frias, né? Já agora no final de setembro. Então, por exemplo, produtores que estão na região sul ali, a gente sabe que o estado do Paraná ele libera o plantio da soja agora no 15 de setembro, já está liberado. Então, por exemplo, esse produtor do Paraná, ele pode aguardar, por exemplo, deu essa primeira chuva agora do dia 20, dia 19, 20 mais ou menos, e aquele produtor que ele é mais ousado, ele já pode fazer o plantio logo que terminou essa primeira chuva. Agora, se é um produtor um pouco mais conservador, ele aguarda a chuva do final do mês e aí inicia o plantio dele. O produtor das demais regiões, a gente espera que essa chuva do dia 26, por exemplo, ela já seja uma chuva que vai conseguir atingir mais regiões. Então, por exemplo, vai conseguir atingir o Triângulo Mineiro, Sudoeste, Sudeste Goiano e também o Mato Grosso de uma maneira geral e o Mato Grosso do Sul. Então, por exemplo, o pessoal produtor de grãos, né, pensando em primeira safra, pensando em soja, por exemplo, o produtor ele deve aguardar, na minha opinião, no meu ponto de vista, essa chuva do dia 26, aguardar a confirmação dela, né, em termos de volume, se ela vai ser uma chuva constante e com volume adequado, e aí só aí então ele iniciar o plantio, porque pode acontecer o seguinte, Ângela, digamos lá que o produtor está na região oeste do Mato Grosso, tá? Se essa chuva agora do dia 20 chegar, ela ainda chega muito tímida, né? Então, ainda não pode, de repente pode ser uma chuva que não seja o suficiente ainda para recarregar de forma suficiente o solo dele. Embora a gente saiba, né, que o produtor brasileiro ele faz um trabalho fundamental de preparo do solo, então ele já deixou uma palhada no solo para evitar a perda por evapotranspiração, então ele já tem alguma reserva de água nessa caixa do solo, então ele já vai receber essa chuvinha agora do dia 20, mas essa chuva ela pode ser muito tímida, muito discreta. Então a minha recomendação é aguardar essa chuva do dia 26, 27, por ali, né, nessa semana do 26, e só aí então iniciar o plantio com força, porque a tendência é que o mês de outubro ele já deslanche, no máximo até a segunda quinzena de outubro já comece a ter chuvas mais frequentes. E ficar de olho também, né, João, na previsão do tempo, né, a diária, né, aquela que você pode fazer um acompanhamento também para 10 dias, 15 dias, que é importante já para estabelecer até a gestão do trabalho no campo, não é verdade? É fundamental, Ângela, você falou muito bem, tipo, o produtor ele tem que estar sempre atento a vários fatores, né? Se você vai pensar em clima, ele está organizando ali a janela ideal, né? Porque ele não pode perder tempo, porque ele vai plantar agora, mas já está pensando na segunda safra. Então, é fundamental que essa janela de plantio dele seja muito bem planejada. Então, que nem a gente está falando agora, olha, tem duas frentes frias organizadas e previstas. Será que essa do dia 26 ela vai acontecer mesmo? Então é fundamental que ele já esteja atento ali pelo dia 20. Ele já está de olho lá no dia 26. Aí a gente começa a falar, olha, a chuva vai acontecer, do dia 26 vai acontecer, dia 25, às vezes demora um pouco mais ou vem um pouco antes. A chuva do dia 26 mudou para o dia 24. E ele está com alguma máquina parada, por exemplo. Ele acelera aquela máquina para ficar tudo pronto. Assim que entrou a chuva, ele entra. Então ele não perde tempo, né? Então, por isso é fundamental ficar atento na previsão do tempo. Essa previsão para 7 dias, 10 dias. Eu recomendo, como meteorologista, é claro, ele acreditar mais na previsão ali de 7 dias. Já é possível ter boa acurácia nessa previsão de 7 dias. Especialmente quando você ouvir o meteorologista falando em formação de corredor de umidade, ou quando o pessoal falar em frente fria que está avançando. Por que isso aí é mais certeiro? Porque são eventos de grande escala. Então, é uma frente fria que vem desde lá do sul e organiza um corredor grande de chuva. Então, isso aí, esse sistema desse tamanho, o modelo meteorológico, os sistemas de previsão, eles conseguem detectar com boa antecedência. O grande problema, Angela, é aquela chuvinha que eu te falei agora há pouco, que ela tem 3 quilômetros de diâmetro.
Aquela nuvem ela é extremamente complexa de detectar ela. E ela é justamente a chuva de final de tarde. Então essa é mais difícil. Mas o produtor que está em casa, está assistindo o telejornal, e ele viu o pessoal falando em frente fria, ele já, fica ligado. Ele já sabe que está vindo a frente fria e provavelmente ele vai conseguir fazer o plantio dele. Sim, e essa chuva de fim de tarde também, ela é um pouco complicada, né, João? Porque você imagina, Mato Grosso tem plantações com quilômetros e quilômetros de extensão. E às vezes essa chuva de fim de tarde, ela cai num ponto e no outro não é isso? É isso aí. É extremamente complexo. E você tem uma área homogênea, né? Tudo lavoura de soja, por exemplo. Só lavoura, 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 lavoura. Então é tudo muito igual. Aí o modelo meteorológico fica difícil dele detectar onde que pode ter uma alteração ali dentro para disparar uma chuva. Aí a gente entra naquela questão da estação meteorológica, Angela, que é super importante. Você imagina que a gente tem hoje no Brasil, mais ou menos, uma estação, ela é distante da outra 200 quilômetros. Então, o que acontece? Qualquer sistema de chuva que a gente veja que tem algum indício de se formar entre as duas estações, a gente fica sem saber, porque os nossos olhos são a estação meteorológica. Então, como a nuvem ela só tem 3 quilômetros e ela se formou entre essas duas estações, que elas estão 200 quilômetros de distância uma da outra, é como se a gente não enxergasse. Por isso que o Sim. modelo meteorológico ele tem dificuldade de detectar. Esse é um ponto-chave. E aí fica o nosso apelo, né, para quem está nos assistindo, o produtor, na medida do possível, claro, fazer esse investimento em tecnologia. Adquirir uma estação meteorológica, conectar essa estação meteorológica na empresa que lhe fornece consultoria de clima. Isso é super importante para ajudar justamente na melhoria da detecção dessas chuvas de final de tarde que são muito recorrentes, muito comum. Se você pensar em Mato Grosso, Tocantins, Pará, Bahia, Goiás, né? Isso são chuvas que elas são uma realidade, né? Todo final de tarde em algum lugar tem esse tipo de chuva. Sim, a estação meteorológica desse produtor rural acaba sendo outros olhos, né, João? Além das estações que já existem, não é verdade? É isso aí, perfeito. É justamente isso. Esse é o ponto. Olha, João, a gente está dando aqui várias dicas para o produtor rural de como minimizar os impactos negativos do Laninha, né? Você falou aqui sobre a estação meteorológica, falou sobre observar a previsão do tempo em 7 dias, e eu sei que também é importante o produtor rural ele ter um planejamento, né, para a sua safra. E eu sei que a Climatempo ela trabalha com esse tipo de consultoria. Você que está dentro da Climatempo como líder aí de um produto que é o Agroclima Pro, eu queria que você contasse para a gente rapidamente os benefícios desse produto para o produtor rural que está nos ouvindo agora, e é uma chance dele conhecer um pouco mais sobre esse tipo de produto e como ele pode ajudá-lo. Certo, Ângela. Bom, o AgroClima Pro é uma plataforma, né, que o cliente ele acessa pela internet. O que a gente faz de diferente? A gente vai lá, o cliente liga para a gente, fecha um pacote, a gente cadastra a coordenada geográfica, latitude e longitude da fazenda. E a partir dessa informação, a gente gera os dados específicos para a região do cliente. Então, o cliente ele passa a ter informações de planejamento ali para 10, 15 dias, mas não somente isso. O cliente ele consegue observar uma tendência de longo prazo, até 6 meses. Então, digamos que a gente tivesse que hoje, hoje estamos em setembro. Imagina que o cliente ele estivesse, vamos andar para trás, o cliente estivesse lá em abril. Então, lá em abril, o cliente ele já conseguiria ter essa noção de quando ia começar de forma mais efetiva as chuvas. Ou então ele conseguiria um indicativo se seria uma safra mais chuvosa ou menos chuvosa. Então ele já conseguiria o quê? Dimensionar a área dele. Então ele poderia pensar, não, esse ano, como eu estou vendo, eu estou lá no sul, eu estou vendo que vai ser um ano mais seco. Então eu vou botar o pé no freio. Então eu ia plantar uma área de 300 hectares, eu vou reduzir essa área, porque eu vou arriscar menos. Então eu vou plantar uma área de 200. Então ele conseguiria, por exemplo, tomar essa decisão estratégica através de uma consultoria. Então a gente conversa, ele pode ter a possibilidade de conversar diretamente comigo pelo WhatsApp, pelo telefone, liga, a gente bate papo, a gente ajuda, né, dar essa recomendação, olha, o seu plantio ficaria melhor em tal data, porque vai chover mais ou vai chover menos. Aí fora isso, Angela, que essa questão de planejamento, ainda tem a questão da logística diária, da operação de manejo.
Então, dentro da plataforma, o produtor encontra vários indicativos, como a janela de pulverização, por exemplo, que é uma ferramenta que indica quais são os melhores horários para o produtor ir lá fazer as suas aplicações preventivas de defensivos. A gente sabe que o defensivo agrícola hoje é um dos maiores custos, né, dentro do custo de produção, uma das maiores despesas dos investimentos, no caso, é com defensivo, né? Muitos deles comprados a dólar. A gente tem, por exemplo, algodão, um investimento altíssimo com defensivo. Imagina você fazer uma aplicação de um defensivo qualquer e aí você não estava atento e choveu no final do dia e não deu ali aquele período de carência de mais ou menos 4, 5 horas do produto na folha. Você perde. Então você tem algumas aplicações e de repente em um dia de trabalho você perdeu ali 15, 20 mil reais por conta de uma aplicação que ela foi ineficiente, porque o clima afetou o dia, aquela informação do dia afetou a qualidade daquela aplicação. Isso aí pode ser evitado com a consultoria, com os produtos específicos para a área da fazenda. E como que ele faz para te encontrar, João, para bater um papo contigo? Legal, para encontrar a gente é muito fácil, Angela. Basta o produtor entrar lá no site da Climatempo. Se ele procurar o site da Climatempo lá, ele vai achar algumas opções de produtos, tá? Basta fazer uma busca na internet, Agroclima Pro, espaço Climatempo, e aí o produtor já vai encontrar o nosso site, onde ele pode fazer contato lá e contratar o nosso serviço. Ou ainda ele pode tomar a liberdade de mandar um e-mail para mim diretamente, ele pode mandar para o e-mail para joão.castro@climatempo.com.br. E aí ele já vai falar, ele vai cair diretamente no meu e-mail e daí a gente já pode bater um papo, sem compromisso, inclusive. Eu posso ajudar de uma forma mais simples a tomar alguma decisão mais rápida. E, claro, se ele quiser ser nosso cliente, eu vou ter muito prazer, vai ser uma satisfação poder ter essa pessoa como nosso cliente. Mas se ele for na internet, lá entrar em climatempo.com.br, na parte superior da tela, vai ter um item chamado Produtos, onde ele clica nesse item e logo abaixo já diz Agroclima Pro. Ele pode clicar lá e ter as maiores informações. Muito bem. João, a gente sabe também que hoje o produtor rural ele procura, né, e muito a informação meteorológica para a sustentabilidade na agricultura, né? A gente começa a observar também que o produtor rural ele busca não só a produção, mas a sustentabilidade. Como que você está enxergando junto aos seus pares e aos eventos online que você está participando com relação à sustentabilidade na agricultura brasileira? Essa questão da sustentabilidade, Ângela, no meu ponto de vista, do que eu conheço de agricultura, na verdade o agricultor ele é um grande semeador da sustentabilidade, né? Ele protege floresta, isso é o primeiro passo, ele protege muita floresta, ele protege muita nascente, ele fica preocupado com a qualidade da aplicação dos defensivos que ele faz, para não aplicar em volumes excessivos, contaminar lençol freático, aquela coisa toda. Então, o agricultor, eu vejo ele como muito engajado nessa temática. E com a questão da sucessão familiar, né, o jovem agricultor assumindo os negócios, eu vejo que essa preocupação ela está sendo cada vez mais crescente, inclusive. Então, a própria questão da estação meteorológica, eu vejo muitos jovens agricultores querendo adquirir, porque ela ajuda nessa questão, né? Bom, eu vou fazer uma aplicação somente quando eu sei que a condição é ideal. Então, eu vou ter uma eficiência máxima daquele químico que eu estou jogando, né, que eu estou aplicando na planta e que pode acabar indo para o solo também, né? Então, isso aí cada vez é maior, essa questão da sustentabilidade, a preocupação é maior. A gente sabe que existem pressões externas, né, sobre essa temática, sobre o Brasil, né? Existem países compradores no exterior que querem impor algumas questões aí, né, relacionadas à questão ambiental, mas a gente sabe, né, internamente, né, quem mexe com a agricultura, quem lida com a agricultura sabe que o produtor brasileiro ele tem essa preocupação e a tendência é seguir cada vez mais essa preocupação de uma forma muito natural, porque já é do nosso agricultor, e também por um segundo motivo que é a pressão internacional, né, que está crescente, mas que não vai ser nenhum problema, eu tenho certeza absoluta para a agricultura brasileira, porque já é uma coisa que a gente tem enraizado. João, nós estamos chegando aqui ao final desse podcast Agrotalk e eu preciso fazer para você a pergunta que vale 1 milhão. O produtor rural estava aqui com a gente até agora e ele está esperando por essa pergunta. Eu quero saber o seguinte, diante aí, né, da confirmação de Laninha e a gente está aí próximo aí do início do plantio da safra, a pergunta é, vai faltar chuva para iniciar o plantio? Vai ter atraso?
Não. A pergunta de $1 milhão, a resposta é não. A gente vai ter chuva suficiente para o plantio. O mês de outubro promete ser um mês com bons volumes de chuva em toda a região sul e o início, né, da chegada das primeiras chuvas na região central do Brasil. Então, o pessoal que costuma plantar em outubro vai conseguir fazer o plantio como ocorre naturalmente, normalmente em todos os anos. Muito bem, João, muito obrigada. Olha, espero ver você de volta mais vezes aqui no Agrotalk, trazendo informações para o produtor rural. Pode contar comigo, Ângela. A gente está aí, levar conhecimento é uma coisa que eu tenho como paixão, né? Como meta de vida, compartilhar conhecimento. Então, pode me chamar que a gente bate esse papo com o pessoal de casa sem nenhum problema. João, muito obrigada então. Até a próxima. Eu te vejo numa outra oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.